Você está aí pesquisando sobre steel frame na internet e percebeu que a maioria das empresas ficam divulgando aí que o steel frame é totalmente previsível, que é uma construção sem surpresas no orçamento. Mas será que é isso mesmo? Eu quero que você assista esse vídeo todo para você entender o cuidado que você tem que tomar ao acreditar em algumas falas dessa forma e tratar a sua obra também de forma superficial, que você pode ter várias surpresas na sua obra se você não fizer o que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é mapear absolutamente tudo da sua obra para que a sua obra não custe mais do que o planejado. Então eu vou te apresentar os itens que pode duplicar a sua obra daquilo que você está pensando ou do que você escutou de que os custos são previsíveis. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame e nessa aula eu quero te apresentar os itens que fazem você duplicar a sua obra. Então eu estou colocando entre parênteses porque não é realmente duplicar, é simplesmente itens que não foram mapeados no início, quando você está iniciando a sua construção, que você pega esses custos que realmente são previsíveis e depois, durante a obra, você simplesmente se depara com um monte de coisas que precisa investir para ter a sua casa realmente pronta. Antes de começar, eu só quero te lembrar, se você gostar do que eu vou falar nesse vídeo, na descrição tem um link. O primeiro link da descrição é para você deixar os seus dados ali para a gente poder entrar em contato com você, para a gente poder te ajudar com o que eu vou falar nesse vídeo. Espero que você entre em contato para a gente também fazer esse estudo de viabilidade financeira para sua casa, a gente mapear os seus custos realmente de forma detalhada para que você tenha clareza do quanto pode chegar a sua construção realmente se você não mapear ela toda e apenas ao contrário de ficar acreditando em custos genéricos ou propostas genéricas que não estão inclusos vários itens e depois simplesmente no meio da obra você tem que dar um jeitinho de encaixar no custo. Então, se você acreditar, se fizer sentido para você, preenche o link na descrição que a gente vai entrar em contato com você. E aí na descrição tem mais dois links também, são dois materiais gratuitos para você fazer um download, para você ler, aprender. Baixe e leia também, porque com certeza vai te ajudar. Um é o e-book sobre como construir sem surpresas, que é exatamente o que eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo, para você entender a importância de fazer esse estudo de viabilidade, entender todos os custos realmente da sua obra para que você não tenha problemas durante ela em relação a custos. E um outro é o checklist para o sucesso da sua obra. Então, todos os itens que eu considero importantes para serem feitos de projetos antes de começar a obra, para você também começar a obra com a maior certidão possível. Então, são dois materiais gratuitos. Se você não quiser que a gente entre em contato, tem lá, só colocar 000 que a gente não vai entrar em contato. Você vai fazer o download, vai baixar e vai aprender. Então, para começar, a gente precisa de entender o tipo de impacto de custo que a gente pode ter na obra ao planejar a obra de forma superficial, ao escutar números de formas superficiais. Primeiro ponto é o entendimento que eu preciso que vocês tenham de que as empresas de steel frame que fazem o marketing dessa forma, de certa forma eles não estão mentindo. Eles estão apenas omitindo a informação para você para ficar mais fácil a venda. Eu digo que eles não estão mentindo porque se você tratar só dos materiais do steel frame realmente, aço e placas, realmente você vai ter uma previsibilidade da sua obra e você não vai ter gastos maiores ali, principalmente se for uma empresa com uma boa idoneidade, ela vai fazer ali o levantamento da sua obra, vai te vender o kit dos materiais e vai ser aquilo ali. Se faltar alguma coisa, é a obrigação dela mandar. Mas normalmente, empresas que já têm experiência não têm esse tipo de problema. Então, falando de aço e placas, realmente o custo não vai ter variação.
vai ser aquilo ali que eles passaram e realmente tem uma facilidade, porque o aço já tem um padrão de portes de obra, né? Então é considerado 1 quilo de aço. As placas também são placas com medidas prontas, então é mais fácil de medir. Que se a gente vai comparar com a alvenaria, a mesma fase, a alvenaria tem concreto, a alvenaria tem tijolo, tem argamassa, tem madeira, então tem muitos itens que são desperdiçados e mais difíceis de calcular quando se não é uma empresa que já tem uma sequência e consegue manter aquele padrão ali. Claro que também seria possível a alvenaria se fosse feito direito. E tem empresas que fazem direito à alvenaria. Acho que é muito importante a gente falar isso. Não é que o steel frame é o milagroso. Depois eu vou gravar um vídeo até detalhando sobre isso, os cuidados com querer construir steel frame de forma errada e por que às vezes é melhor construir com uma alvenaria bem feita. Mas o ponto é que a alvenaria, se for uma empresa correta, ela também vai passar os custos corretos. O negócio é que às vezes a gente compara coisas diferentes e quer os mesmos resultados. Então a gente precisa ter essa atenção. Steel frame, falando só de kit, sim, a gente vai ter essa precisão. Agora o problema é, você, que é leigo, a gente às vezes precisa de pensar um pouquinho pro lado. E eu falo isso porque quando uma pessoa chega e a gente tenta explicar, às vezes a gente sai como doido. Eu já saí como doido várias vezes da situação. Pô, esse número não existe, não sei o quê. Mas, gente, é matemática. São custos, é levantamento, é precisão de dados, é sinceridade, é transparência com o processo para você. A gente não quer ganhar mais do que a gente merece ou mais cobrar valores absurdos só pra gente... Não, a gente quer cobrar o valor de mercado, ter a margem de lucro do mercado e pronto, acabou. O problema é esse, não considerar os itens realmente totais para fazer a obra. E dentro disso a gente ainda tem padrões. Às vezes o mesmo item, alguma empresa gosta de trabalhar com itens para baratear e vai te entregar de qualquer jeito, querer ter dor de cabeça. Outra empresa, que é o nosso caso hoje, vai querer itens que tenham realmente custo-benefício. Itens que a gente vai investir e que vai ter uma durabilidade, vai diminuir a manutenção. De nada adianta a gente comprar coisa para ficar barato agora e você investir um valor que já é alto, mesmo sendo barato é alto, e em pouco tempo você já tem que fazer manutenção, em pouco tempo estragar, você tem que comprar outro. Então é isso que a gente precisa de pensar na construção. E aí é que entra o mapear, detalhar todas as informações, fazer o estudo de viabilidade financeira, porque aí a gente vai destrinchar todos os custos da obra. A gente vai tomar decisões antecipadas para saber se o projeto está dentro do que a gente quer investir para ter qualidade, para ter durabilidade na construção, ou se a gente está sonhando. A gente tem que ter a realidade para uma construção. Não adianta a gente sonhar, querer uma coisa a mais e investir em coisas sem qualidade, querer mão de obra sem qualidade. O que eu mais vejo as pessoas reclamando da qualidade de mão de obra, mas a hora que vai ver a questão de custo de outras pessoas querendo pagar mão de obra, quando encontra mão de obra boa, a pessoa não quer pagar também. Então, a gente tem que ponderar isso, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, principalmente quando envolve prestação de serviço. A gente quer muito cobrar e quer pouco dar. Quando às vezes o erro está na gente, por a gente não mapear, por a gente não ganhar o controle da informação. E obra só tem um jeito de ganhar o controle da informação dos custos, é fazendo o estudo de viabilidade financeira. Não tem outro jeito, gente, não tem. É a única forma que a gente planilha de forma detalhada todos os itens da obra e a gente consegue enxergar onde está puxando o custo, qual decisão arquitetônica nossa que está puxando o custo da obra. Que aí a gente para de tratar de números genéricos, a gente para de ficar falando de metro quadrado. A gente para de falar do custo de que a gente vai ter precisão, sendo que a gente não está olhando para um outro custo que pode ser mais do dobro desse valor. Gente, essa parte cinza, vamos dizer, a parte cinza, aço e placas, às vezes dependendo do padrão da sua obra, pode ser menos que o dobro do valor. O custo restante da sua obra, às vezes pode ser mais que o dobro do valor só dessa parte cinza. E aí você está olhando só para essa parte cinza. Você está olhando para uma média aqui, ó, falando do steel frame e placas, para uma média de R$2.000 o metro quadrado, material e mão de obra, e às vezes você pode ter mais 3, 4, 5 mil reais
para investir no restante da sua obra que você nem está olhando para os custos. Você está achando que o problema está aqui, mas o problema está em todo o restante. Toda hora chega projetos para a gente, projetos que visivelmente tem vários detalhes que a gente sabe que a grande maioria das pessoas não consideram no orçamento guarda-corpo, escada, impermeabilização, piscina, muro de arrimo, um monte de itens que não considerado, acabamentos, consideram acabamentos que nem vai ser o valor de investimento que você vai fazer nesse acabamento. Mão de obra que nem vai ser a mão de obra que vai assentar um acabamento no padrão, que é o que você vai colocar nessa casa, no projeto que você fez. E aí, claro, o custo vai lá para baixo. E aí você começa a obra, achando que vai ser aquele custo. E aí no meio da obra, quem nunca foi em um condomínio e viu uma obra parada no meio? Uma obra parada que está lá só alvenaria. Claro que podem ter outros problemas, alguém morrer, algum tipo de situação assim, mas muitas obras são simplesmente por causa disso. Acreditam no custo da parte cinza, colocam esse custo na cabeça, achando que é o custo da obra, e começam a obra. E aí, claro, infelizmente a gente que foi sincero não pega a obra, né? Porque a gente está sendo sincero, e hoje, particularmente, eu prefiro não dar jeitinho financeiramente do que e não pegar a obra, do que ficar tentando ajustar financeiramente, achando que vai conseguir, e depois não consegue, gente. Prestação de serviço é tempo. Para entregar um serviço realmente com qualidade, precisa de gente, precisa de equipe, e tudo isso é custo. Então ninguém vai te cobrar um custo muito mais barato que outro e vai te entregar aquilo que você precisa. Não tem jeito. Aquela média das vezes de fazer 3 orçamentos é justamente por causa disso. Você vai comparar. Agora, claro, você pode pegar 3 orçamentos e ser 3 orçamentos induzidos, ser 3 orçamentos fora. Então você também tem que ter confiança em quem está falando coisas de forma sincera para você. Tentar entender por que essa pessoa está falando isso. Estudo de viabilidade financeira, por exemplo, é um custo totalmente irrisório. Uma casa, por exemplo, de 200 metros, a gente vai cobrar aqui em torno de R$4.000 para fazer um estudo de viabilidade financeira. Aí vai aumentando a casa, obviamente vai aumentando o custo também. Mas, gente, R$4.000 para uma casa que pode chegar em R$1 milhão de reais ou mais, é irrisório. Só na tomada de decisão, na clareza em relação aos custos que a gente pode tomar, já se paga esse valor várias vezes. E mesmo que a obra não seja para diminuir o custo da obra, mas só para ter clareza, só para você se planejar, só para você não entrar no investimento achando que só para você não entrar no investimento subestimando esse investimento, estar preparado para isso. Não vale a pena. Então preciso que vocês entendam, não é sobre steel framing. Claro que o steel framing é uma série sobre steel framing, é o que a gente trabalha. Mas isso é sobre construção qualquer. Se você está assistindo e só cogita steel frame, talvez pelo valor de investimento, dependendo, pode sim ficar um pouco mais alto e você precisa construir mais barato, mesmo assim, vai construir uma alvenaria, contrata um estudo de viabilidade financeira. Tem várias empresas que fazem estudo de viabilidade financeira também para alvenaria. É isso que vai te trazer clareza e evitar que a sua obra seja mal planejada e dobre o preço. Gente, quando eu estou falando de dobrar o preço, não é... Eu poderia falar simplesmente por decisões arquitetônicas. Claro que decisões arquitetônicas também vão fazer você dobrar o preço se você não tiver essa intenção de dobrar o preço. Mas aqui eu estou fazendo esse dobrar o preço de, entre aspas, que é o dobrar o preço de algo que não foi planejado. Que as pessoas dizem, custou mais do que eu planejava. Não, na verdade não foi planejado. Na verdade você só escutou um número genérico e acreditou, porque era um número que cabia no seu bolso no momento e você queria. Mas na prática, gente, dinheiro não é assim. Na prática, dinheiro é a gente realmente mapear os custos, entender os valores e cobrar. Para ser algo muito mais barato, alguém tem que ceder. Mas para ser com qualidade, alguém tem que ceder de forma intencional. Eu vou dar um desconto porque eu quero fazer o serviço, porque esse serviço vai me trazer algum tipo de retorno, vai ser um investimento de marketing para mim, para minha empresa. Aí sim, estou sendo intencional, estou dando um desconto porque eu estou investindo em marketing para ele. Agora, se é uma prestação de serviço puramente, não tem mágica, não tem segredo. A gente precisa de ter um controle sobre isso. E além de ter esse controle, a gente precisa de fazer o que precisa de ser feito. Os dois materiais.
E-book Como Construir Sem Surpresas, que eu falei. Aqui já expliquei a importância do estudo de viabilidade. O outro, o checklist de como construir com sucesso. E nesse checklist você vai ver ali as informações, os itens, a maioria são em relação a projeto. Gente, às vezes parece clichê a gente ficar falando isso, mas é por prática. Até a gente que tem o conhecimento de obra, que vai estar ali em obra, a gente não consegue construir sem projeto. Por que que às vezes você, que sem um engenheiro, sem ninguém, só com um empreiteiro, vai funcionar sem projeto? É nos detalhes, gente. O empreiteiro, o que ele faz é uma repetição daquilo que ele já aprendeu. Mas às vezes corre o risco dele ter aprendido errado. E aí? Você vai pagar para ver? Agora o projeto não. A partir do momento que você investir em um projeto, o empreiteiro precisa apenas copiar esse projeto. Se tiver alguma coisa errada, se der algum problema depois, a culpa é do projetista, não é do empreiteiro mais. O empreiteiro só precisa de desenvolver aquilo que foi desenvolvido no projeto. O projeto é custo-benefício. E custo-benefício nem sempre é ser o mais barato. Custo-benefício é trazer aquilo que é melhor para o padrão, para aquilo que você pretende para a sua casa, no menor valor possível, garantindo qualidade e durabilidade para a sua construção. Agora sim, se você quer o mais barato, aí realmente você nem procura profissional, você vai empreiteiro, vai qualquer pessoa e vai fazer. E nem construa com steel frame, porque uma das coisas que eu vou falar no vídeo ali que eu quero falar mais sobre isso é que assim, steel frame não é para se aventurar, steel frame tá de novo, por essa questão do marketing, por algumas pessoas que começam a trabalhar, pela questão da facilidade e tudo, confundem tudo. Steel frame é técnica, steel frame é um sistema extremamente técnico, são muitos detalhes, são materiais técnicos. Steel frame não é para fazer de qualquer jeito. Se for para fazer steel frame de qualquer jeito, é melhor não fazer. Steel frame é para você aproveitar de todos os detalhes técnicos, toda a importância e construir de uma melhor forma. É até por isso que, pensando numa construção completa, às vezes o steel frame fica mais caro. Eu acho que eu já falei em alguns vídeos. Os materiais complementares também são diferenciados. Tudo isso eleva o custo da obra. Então, a tinta para usar no steel frame não é a mesma tinta que você vai utilizar numa casa de alvenaria. Mas só que a tinta da casa de alvenaria, às vezes era para ser essa mesma tinta do steel frame, por ter um desempenho melhor. O problema é que o mercado já está de uma forma, mas no steel frame não aceita. Toda vez que no steel frame é feito de forma errada, dá problema. Então a gente tem que seguir algumas coisas para que realmente a gente tenha esse detalhe. E os projetos vão trazer todas essas informações. Construir steel frame sem projeto ou com qualquer projeto, eu já falei, gente, o custo de projeto para fazer uma obra de steel frame é maior que o custo de uma obra de alvenaria. Então, se você quiser entrar com o pensamento de uma obra de alvenaria, fazer orçamento de projeto para uma obra de alvenaria e vir fazer o orçamento para uma obra de steel frame, vai ser maior, não se surpreenda. Mas por que vai ser maior? Porque tem detalhes diferentes. Demanda um conhecimento maior para trabalhar com steel frame. Demanda mais detalhes no projeto em si para ser desenvolvido para trabalhar com steel frame. Tudo isso gera custo. Então os projetos vão ser. Eu nos próximos vídeos também vou começar uma série, eu quero detalhar mais sobre os projetos, mostrar como os projetos são desenvolvidos para steel frame, até para ancorar melhor esses preços, porque às vezes as pessoas chegam, aí é passado o orçamento, as pessoas surpreendem, consegui um orçamento menor, tem um orçamento melhor para fazer os projetos. Sim, gente, é óbvio, sempre vai ter orçamento melhor. O ponto é, se você quer construir steel frame, esse orçamento realmente vai entregar o que precisa para ser desenvolvido em steel frame? Porque assim, gente, genérico tudo tem. A gente vai fazer genérico, a gente vai fazer mais barato, sempre vai ter. Agora, o que a gente precisa entender é se o escopo definido do projeto é o mesmo, se a qualidade técnica do projeto é o mesmo. Porque também não é só fazer o projeto bonitinho. Se você entrar lá no nosso Instagram, tem lá os projetos bonitinhos, em 3D, compatibilizado, tudo. As instalações dentro da estrutura, aquilo é bonito, mas não é só isso. Aquilo é uma parte do projeto que a gente vai mostrar. Tem também a questão técnica, realmente do funcionamento do sistema hidráulico, do funcionamento do sistema elétrico, da fundação, questão estrutural. Então, tudo isso precisa de ser atentado também. Não é só fazer de qualquer jeito. E quem aprende tudo isso, quem se desenvolve, querendo ou não, gente, é um custo maior.
Só que também você vai ter aquela garantia daquele custo-benefício que eu falei lá no início. Então, se a gente for pensar, o item de projeto é mais um ponto também que às vezes você fica nessa de vou pagar mais barato, tem alguém que faz mais barato, mas aí também não te entrega o que precisa de entregar. E aí lá na frente, o que acontece? Você duplica o custo da sua obra, porque você vai ter várias surpresas depois. E aí a gente entra nos outros pontos também, como mudanças de escopo em obra. Gente, muita gente também chega querendo uma velocidade, sempre, quero começar a obra logo, não sei o que, quero construir steel frame. De novo, eu já falei em outros vídeos, construir steel frame é mais rápido, sim, mas para ser mais rápido, algumas coisas precisam de ser feitas. Projeto, orçamento, planejamento precisam de ser feitos. Sem esses três, não vai ter obra mais rápida. Sem esses três, você vai demorar o dobro do tempo na sua obra, que deveria. Às vezes pode ser mais demorar até que uma alvenaria. Então, você precisa entender que quer construir um steel frame, precisa ter um processo antes de começar a obra, que é o pré-obra, que é desenvolver projetos, que é fazer orçamento, que é fazer planejamento. Sem isso, você vai fazer tudo corrido, aí você vai tomar a decisão corrida, não vai avaliar as coisas direito, vai chegar durante a obra, o que vai acontecer? A hora que você vê construído, você vai querer mudar a informação. E aí essa mudança de informação sempre gera aumento de tempo e de custo. Então, você que quer construir steel frame precisa de entender tempo antes de começar a obra. Se você quer construir a sua obra em tanto tempo, saiba que até para você começar mesmo e ver lá a obra acontecendo, você vai ter que ter 2, 3 meses, dependendo do tamanho do seu projeto, para começar essa obra efetivamente em canteiro. Sem isso, você querendo começar na correria, gente, pode esperar, pode esperar. Vai ter problema durante a obra, vai ter algum enrosco e vai trazer custo. Se for uma empresa que já está acostumada, que tem esse conhecimento, ela vai te cobrar. A mão de obra, você fez projeto de qualquer jeito, fez projeto correndo, a mão de obra não participou disso, chegou lá na obra, começou a dar enrosco no projeto, ela está parada, vai ter que trabalhar dia a mais, ela vai te cobrar. Se ela não te cobrar, você está prejudicando ela. E será que é certo isso também? Já presenciei várias situações também. Tem problema, a mão de obra está lá sendo prejudicada e é tudo abafado. Mas, gente, isso não é honesto. Acho que uma das coisas que no futuro, até eu morrer, eu quero que essa honestidade na construção seja mais. Que exista mais essa honestidade na construção. De certo e ser certo. Se alguém errou no processo e está prejudicando o outro, alguém tem que pagar por isso. E o outro não pode absorver. Porque normalmente quem está ali na obra é o elo mais fraco. Normalmente é quem está sendo mais prejudicado, é quem já teve que pegar um preço apertado para fazer a obra. E aí acontece problemas e ele ainda tem que absorver. Então, temos que pensar nisso. Outro ponto é a parte de subestimar a fundação e infraestrutura. Então, a gente trabalha com steel frame, é falado que a fundação é mais econômica, mas, gente, para fazer a fundação mais econômica também tem que ter um projetista que saiba fazer isso. Na parte de projetos, nessa série de projetos que eu vou falar, eu vou detalhar sobre isso, mas a gente já teve situação que o projetista conseguiu economizar quase 40 mil numa fundação, simplesmente por decisão de projeto. E por que economizou? Porque tinha ido num projetista simplesmente por preço. Questão de diferença de 1.000, 2.000 reais para economizar 40. Então, é o que eu falo. A importância de às vezes, ter cuidado com essa questão de custos mais baratos, principalmente quando a gente fala de projeto, que é isso, gente, prestação de serviço. Ou a pessoa que está cobrando mais barato, ou ela não tem experiência adequada, ou ela vai fazer muito rápido, então não dá tempo para revisão, então para ela fazer muito rápido não dá tempo para revisão, ela vai entregar a coisa mais rápida que o software conseguir entregar para ela ali. Então, gente, aí obviamente vai ser mais barato. Agora alguém para te entregar aquilo que eu falei, com o melhor custo-benefício, para te garantir durabilidade e qualidade, ela precisa de cobrar um pouco mais caro, porque ela vai ter que dedicar um tempo mais para esse serviço. É temática óbvia. Quem for empresário que está planejando construir em steel frame, eu acho que consegue pensar fácil sobre isso, a relação tempo versus prestação de serviço. E quem for funcionário também, acho que é só pensar um pouquinho. E além disso, a gente vai ter os outros itens, né? Que a gente falou, dos outros itens que normalmente não são considerados, além do steel frame. Todas as questões de acabamentos, detalhes construtivos de guarda-corpo, impermeabilização, tudo esquadrias, tudo são custos que vão somando muito. E se você não mapeia esses custos,
Ou pega ele muito de forma superficial, não mapeei, mas contratei ali, fechei a parte cinza e depois eu vou ficar por conta disso. E aí você vai lá, pega uns cursos de forma superficial, faz uma continha mais ou menos, não, vai dar só mais isso aqui. Só que aí depois, na hora que você entra na obra, não é só aquele curso, não é só o revestimento, tem mais a argamassa, tem mais o rejunte, tem mais o espaçador. A mão de obra tinha considerado um custo de um revestimento de tal tamanho, você quer comprar um outro de outro tamanho. As louças e metais você tinha olhado uma, mas agora você quer outra. O guarda-corpo você tinha olhado, perguntar de forma superficial e a empresa te passou o custo menor, mas na verdade o que é para sua obra é um que é o dobro do preço. Então, gente, são muitos detalhes. Façam um estudo de viabilidade. De novo, eu não consigo fazer. Nosso canal está quase chegando aos 500 inscritos. Se todos os 500 inscritos quisessem fazer estudo de viabilidade, eu não consigo. Eu estou te falando para, claro, os primeiros chegam na gente, a gente desenvolver o estudo de viabilidade. Mas encontre pessoas na sua região. Se a gente não tiver agenda, encontre outras pessoas também para fazer e façam um estudo de viabilidade. É isso que vai dar o norte para você financeiro de quanto que você vai construir. É um custo irrisório perto da clareza que você vai ter. Às vezes parece um investimento que o mercado não... Às vezes não é um investimento que o mercado não está acostumado como se... mas eu já gastei tanto, eu pago mais tanto para isso, eu estou fazendo o orçamento, o cara já me passou. Gente, quem faz proposta não detalha tudo isso. Eu falo pra gente, a gente também faz proposta de obra completa. A gente não detalha as informações. Ou, se a gente detalha, a gente detalha as informações pra gente. E tem várias folgas nesses detalhes. Porque a gente está passando uma proposta, a gente não sabe ainda se vai fechar. Então a gente não pode ficar muito preso ali no detalhe do orçamento para fazer essa proposta e depois não fechar o serviço. Então a gente considera, tem algumas estratégias para a gente ter folga nos orçamentos. Para ir à medida que for afunilando a negociação e a gente vai detalhando mais. Mas é tudo para a gente, para passar uma proposta de preço fechado. Você que está construindo a casa, nem vale a pena você pegar uma obra por preço fechado. Vale a pena você pegar uma empresa por gerenciamento. E aí, para o gerenciamento, você tem que detalhar as informações para ter o controle. E o estudo de viabilidade te dá um norte para você... É importante você fazer ele, inclusive, antes de ter o projeto aprovado na prefeitura. Porque você toma decisão. Se você enxergar que, estou extrapolando o custo, você já pode alterar o projeto e depois só ir para aprovação quando realmente tiver tudo ok. Então pense nisso com carinho. Se fez sentido para você, para que você realmente não duplique o custo da sua obra, preencha o link na descrição, entre em contato com a gente, que será um prazer fazer esse estudo de viabilidade para você, trazer essa clareza para a sua construção, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ser... Não vou falar que vai ser o maior investimento, que acho que o maior investimento é o projeto arquitetônico, porque é aquele que materializa realmente o seu sonho, mas com certeza será o segundo maior investimento que você poderá fazer para essa construção da sua casa. Lembre, é uma porcentagem irrisória perto do que está por vir ainda no investimento da sua construção. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, que vai construir, para que também tenha toda essa clareza. Curta esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas também com essas informações que a gente está passando aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.